presentes e a todos vocês que se encontram de casa, assistindo pela internet. É com alegria e satisfação que eu aceitei o convite para vir falar com vocês na noite de hoje. E pegando carona no planejamento de palestras lá do Irmãos do Caminho, eu proponho para vocês e trouxe para vocês aqui um estudo sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2, 11 e 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E a gente começa falando dessa bem-aventurança, lembrando de que ela é a primeira frase que Jesus profere quando inicia o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte ele é muito importante para nós no contexto do cristianismo, porque o Sermão do Monte é a pedra angular, é a constituição, é como se fosse a espinha dorsal de todo o cristianismo. É nele que Jesus compila e sintetiza todos aqueles princípios éticos e espirituais que o cristão precisa observar, precisa compreender e praticar para bem caminhar na sua jornada terrestre. Para quem não conhece o Sermão do Monte, ele se encontra no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E o Sermão do Monte ele é tão importante que Gandhi costumava dizer, mesmo sendo hindu, mesmo não sendo cristão, Gandhi, que libertou a Índia do jugo inglês, costumava dizer que se um dia todo conhecimento na Terra se perdesse e só sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Tamanha a relevância, tamanha a reverência que um espírito do porte de Gandhi tinha com relação a Jesus e ao Sermão do Monte. Portanto, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por que Jesus escolheu essa para ser a primeira bem-aventurança? O que será que ele queria nos ensinar? O que será que ele queria corrigir no entendimento daquela sociedade judaica daquela época? O que significa pobres de espírito? Será que hoje a gente entende pobres de espírito da mesma forma que Jesus entendia quando proferiu esse discurso? O que é esse reino dos céus? Hoje talvez seja fácil para a gente entender o que seja, mas naquela época, o povo judaico daquela época, o povo simples, o povo maltratado, o povo ignorante, será que compreendeu isso com facilidade? Por que o reino dos céus é a recompensa para o pobre de espírito? E qual a utilidade prática desses ensinamentos e dessa discussão para a nossa vida? É isso que a gente propõe para vocês como reflexão ao longo da noite de hoje. Cadê o relógio? Está ali, né? Então, tá bom. Eu tenho um problema com o tempo, tá? Porque a capacidade de síntese de Jesus é uma coisa tão perfeita que de uma frase como essa, aparentemente simples, aparentemente curta, você tira substância para uma palestra de 1 hora. Então eu preciso controlar o tempo ali para não me empolgar. Deixa eu botar os óculos agora para seguir. Para que a gente possa bem compreender o que Jesus quis com essa frase, a gente precisa voltar lá no judaísmo da época de Jesus e entender que o Pentateuco mosaico, que é a Torá judaica, que compõe a Torá judaica, apresentava uma dinâmica teocêntrica. Tudo ali gira em torno da figura de Deus, desse Deus único, desse Deus de Israel. Ele é o centro da discussão nesses livros. E aí, por consequência, o homem daquela época aprendeu a olhar para esse Deus com uma certa reverência, compreendendo que ele é o Deus único, compreendendo que ele tem o dever de adorá-lo, de glorificá-lo, ele tem o dever de reverenciá-lo pelo cumprimento dos seus mandamentos, que são 613,
na religião judaica. E aprendeu também que precisa temê-lo, porque da desobediência desses mandamentos vem um castigo, vem uma punição. A religião judaica naquela época ainda enxergava Deus como alguém que punia, como alguém que castigava. Então Deus era uma autoridade temida. E Jesus vinha para nos ensinar alguma coisa um pouco diferente, para nos oferecer uma nova visão. Somando-se a isso tudo, o homem daquela época tinha uma dificuldade muito grande de compreender qualquer coisa que não fosse material, qualquer coisa que não fosse matéria. Então, até mesmo para eles, embora eles já acreditassem na vida após a morte, na continuidade da vida, eles sabiam que isso, de certa forma, existia, mas eles não tinham nenhuma clareza como que isso podia acontecer. A visão deles, o entendimento deles desse aspecto era muito embrionário. E essa relação deles com Deus ainda era muito pautada na troca. Eles tinham um entendimento de que Deus recompensava os seus bons filhos e punia os maus. Assim, se você cumpria os mandamentos da lei de Deus, e se Deus te reconhecia como um bom cumpridor desses mandamentos, Deus te recompensava com coisas materiais, com riqueza, com longevidade, com saúde, com conhecimento, com inteligência. E aí, se a gente soma tudo isso que a gente falou, todo esse contexto, toda essa visão que a gente acabou de apresentar, qual era a consequência disso tudo? Se você não tinha riqueza, se você não tinha prosperidade, se você não tinha saúde, você era um pecador. Deus não te reconhecia. Deus, de alguma forma, estava te rejeitando. Então, você estava sendo castigado por Deus. E você era rejeitado por aquela sociedade. Você era visto como alguém menor, como alguém de menor valia. Imaginem, então, a situação daqueles que procuravam Jesus: os leprosos, os cegos, os surdos, os pobres, os doentes. Todos eles estavam à margem daquela sociedade. Então era muito comum que aquelas pessoas que se consideravam as abençoadas por Deus, porque eram cultas, porque eram sábias, porque tinham saúde, porque eram ricas e prosperavam, era muito comum que elas sentissem um certo orgulho, porque achavam que aquilo era um reconhecimento de Deus para com elas. Elas, então, se enchiam de si e relegavam os demais a quase nada. Então, era uma sociedade excludente e que tinha uma grave tendência a desenvolver o orgulho, a vaidade, a ideia de que são superiores aos demais. Então, esse grupo de relegados, esse grupo de excluídos, ele sofria não apenas aqueles padecimentos ligados à sua condição de pobreza ou ligados à sua condição de pouca saúde. Além de ter que lidar com essas dificuldades, eles precisavam lidar com a rejeição, com a exclusão social. Mas aí vem Jesus. Vem Jesus e começa a sua missão com esse sermão. E a primeira frase, a primeira mensagem que ele dá é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus vem, portanto, com essa frase, oferecer uma nova leitura e uma nova interpretação dessas escrituras para aquela humanidade. O objetivo era confrontar o entendimento da época com aquilo que Jesus entendia que era o melhor entendimento acerca desse tema. Abençoados para Jesus, portanto, já não são mais os cultos, os doutos, os ricos, os prósperos, os sábios. Abençoados para Jesus são os pobres de espírito. E quem são esses pobres de espírito na visão de Jesus? Hoje em dia, a gente tende a acreditar que por pobre de espírito, ou são aquelas pessoas de pouca inteligência, de pouca instrução. E no meu caso, eu tenho uma experiência com a minha mãe que ela me dizia assim: olha, não se preocupa com o que esse cara está pensando, não, porque ele é um pobre de espírito. Então, para minha mãe, pobre de espírito era uma pessoa de poucas virtudes,
uma pessoa a quem a gente não devia dar ouvidos. Mas pobre de espírito para Jesus não é nada disso. Não é nem falta de inteligência, nem carência de virtudes. Pobre de espírito é todo aquele que é humilde de coração, simples e humilde de coração. É todo aquele que reconhece em si as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus vícios, as suas imperfeições. E se reconhecendo como imperfeito, como viciado, como alguém que precisa corrigir, tratar as suas imperfeições, ele não se coloca num pedestal acima de quem quer que seja. Ele se acha uma pessoa simples, normal. Não está nem acima, nem abaixo de ninguém. E solicita a misericórdia de Deus, sabe que precisa da misericórdia de Deus para poder superar as suas dificuldades e merecer o reconhecimento daquela divindade. Então, essa humildade que Jesus reconhece nos pobres de espírito não é uma humildade de carência material, de carência de recursos. É uma humildade de caráter, de quem realmente sabe olhar para si e se reconhecer como alguém falho e que precisa crescer, precisa evoluir. E essa visão que Jesus nos traz, ela é muito transformadora, porque ela inverte aquela lógica vigente na época do judaísmo antes de Jesus, né? Abençoado não é mais o rico, não é mais o sábio. Abençoado é o humilde, é o pobre de espírito. E aí, aquela religião teocêntrica que condicionava o homem a olhar para Deus, a cumprir os mandamentos para ser aceito e reconhecido por aquele Deus, e que, portanto, estimulava aquele homem a olhar sempre para fora de si, Jesus começa a provocar um movimento inverso. Ao dizer que o reino de Deus é dos pobres de espírito, ele convida a gente a olhar para dentro. Quem são os pobres de espírito? Será que eu sou um pobre de espírito? Como é que eu vou descobrir se eu sou um pobre de espírito? Olhando para dentro e vendo se eu já sou capaz de me autoconhecer, de me autoavaliar. Eu posso ser rico e próspero e ser um pobre de espírito, desde que a minha riqueza, desde que a minha prosperidade não me encham de orgulho. Eu posso ser pobre, eu posso ser doente e posso ser orgulhoso. Então eu posso ser pobre, eu posso ser doente e não ser um pobre de espírito. Então Jesus traz uma nova ferramenta para a gente começar a se avaliar, que é viajar para dentro da gente. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta que os espíritos nos dão é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, essa viagem para dentro, ela é essencial. Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente agora precisa, já sabemos o que é o pobre de espírito, quem é o pobre de espírito, como a gente sabe se nós somos ou não pobres de espírito. E a gente precisa entender o que é esse reino dos céus a que Jesus se refere. O reino dos céus ele não aparece em nenhum local, em nenhum livro do Antigo Testamento. Era uma visão que ainda não existia no judaísmo. Ela é uma inovação trazida por Jesus. Porque Jesus precisava começar a preparar o homem para desenvolver a compreensão de que a vida não é só material, de que a vida, sobreposta à vida material na qual a gente se encontra hoje, existe uma vida imaterial, existe uma vida de natureza espiritual, em uma outra dimensão, não perceptível aos nossos olhos, que está lá. E é dela que a gente provém e é para ela que a gente retornará. E esse retorno vai ser tanto mais feliz, tanto mais infeliz, tanto mais fácil, tanto mais dificultoso, tanto mais prazeroso quanto mais sofrido,
conforme tenha sido a nossa conduta na nossa existência carnal. A recompensa, portanto, que Deus oferece ao pobre de espírito, ela não é mais uma recompensa material. Ela é uma recompensa espiritual. Porque tudo que é material perece, é transitório, se perde. E tudo aquilo que é espiritual é duradouro, é pleno, é verdadeiro por todo sempre. Então, esse reino dos céus, na verdade, é a recompensa. Riqueza não é recompensa. Sucesso não é recompensa. A recompensa, nesse caso, dessa bem-aventurança, é esse reino dos céus, que nada mais é do que a entrada na vida espiritual numa situação melhor do que aquela em que a gente entrou. O orgulhoso é uma pessoa fechada ao autoconhecimento, porque ele se acha autossuficiente em si mesmo. O orgulhoso, ele não sabe olhar para si como alguém que precisa crescer, como alguém que precisa melhorar, como alguém que tem imperfeições. Não. Na visão dele, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele tem resposta para tudo. Ele é tão autossuficiente que ele sequer supõe, muitos deles sequer supõem que existe um Deus que controla tudo, e um Deus acima da nossa capacidade de compreensão. Isso é o mais importante. Esses vão permanecer estacionários. Estes não vão encontrar o reino dos céus, porque eles não se afinam com esse reino dos céus. Já o pobre de espírito é aquele que, em razão da sua humildade, em razão de se reconhecer como pecador, como alguém que possui vícios, possui imperfeições, precisa se transformar, é alguém mais maleável e mais suscetível às transformações que a vida, através das provas e expiações, nos oferecerá. O pobre de espírito já reconhece a sua necessidade de se transformar, porque só muda quem acha que precisa mudar. Quem sequer reconhece as suas imperfeições, nada precisa fazer. Então, o pobre de espírito ele vai ter dois caminhos. Quem se considera pobre de espírito vai poder trilhar dois caminhos. O primeiro caminho é aquele assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. É a síndrome de Gabriel. Esse, ok, reconhece as suas fraquezas, sabe que é falho, mas ele acha que isso é uma condição humana. Para que mudar? Não preciso mudar, eu sou assim. Vou continuar assim. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos nos respondem sim, e por vezes fazendo bem poucos esforços. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Esse é o nosso desafio. Não basta a gente reconhecer as nossas imperfeições. A gente precisa empregar a força da nossa vontade para superá-las, para transformá-las. Sem isso, a gente não sai do lugar. Sem isso, a gente não vai conseguir descobrir esse reino dos céus. Porque é essa transformação que serve de mola propulsora para o nosso processo evolutivo. É o reconhecimento dos nossos vícios, é o reconhecimento das nossas imperfeições, que vai permitir com que, aos poucos, a gente se torne menos imperfeito. Se a gente se torna menos imperfeito, a gente vai lá para a questão de número 100 do Livro dos Espíritos, que nos dá a escala espírita. E resumindo para vocês, a escala espírita possui três categorias de espírito. Os espíritos imperfeitos, que somos nós, ainda presos à matéria, aos interesses materiais, ligados ainda ao egoísmo, ao plano das sensações. Os espíritos bons, que são aqueles que já se preocupam mais com as questões espirituais do que com a matéria, já não são egoístas. E os espíritos perfeitos, que já atingiram o último grau da escala.
É o estudo das nossas próprias imperfeições que vai permitir com que a gente as supere, e à medida que a gente for se tornando menos imperfeito, à medida que a gente for crescendo em conhecimento, à medida que a gente for crescendo em moralidade, nos tornaremos espíritos mais sábios. Espíritos mais sábios, menos imperfeitos, ou não precisam de expiações, ou vão passar pelas expiações com mais tranquilidade, porque elas serão mais brandas. E além de mais brandas, mais sábios, eles vão saber como lidar com elas de uma maneira menos sofrida. No caso das provas, mais sábios, eles saberão como lidar com as provas, passar por elas, também sem grandes sofrimentos. Sem grandes sofrimentos, somos mais felizes. Ou seja, o caminho da felicidade é o caminho da perfeição. O caminho da felicidade é o caminho em que a gente trabalha as nossas imperfeições para transformá-las em perfeição. E é esse o caminho que nos abre o acesso às esferas superiores da espiritualidade. É esse o reino dos céus que a gente vai encontrar segundo o nosso estágio evolutivo, se a gente realmente aproveitar a nossa oportunidade terrestre. E qual é a utilidade prática disso tudo? A gente já sabe quem são os pobres de espírito, a gente já sabe o que é o reino dos céus. A utilidade prática disso tudo é nos dar mais um argumento, mais um estímulo para que a gente não se distraia, para que a gente não se descuide da real finalidade da nossa existência, que é a prática do bem acima de tudo e a busca do nosso próprio aperfeiçoamento. Embora Jesus já tenha vindo e tenha deixado esse ensinamento para a gente no seu sermão, embora o Espiritismo já tenha vindo e tenha trazido uma gama maior de conhecimento para nos lembrar dessa necessidade, a grande verdade é que o mundo, com as suas distrações, nos convida sempre a olhar para fora, sempre a se preocupar com a matéria. E aí, a gente corre o risco de passar grandes períodos da nossa vida distraídos e distantes daquilo que a gente realmente veio fazer aqui, é transformar a nós mesmos, pela prática do bem, em nosso benefício, em benefício do nosso próximo, em benefício daqueles que compartilham a vida conosco. Qual será, portanto, a nossa conduta diante dessas distrações do mundo? Será que a gente, pegando carona no tema de hoje, né? Será que a gente já tem essa humildade de coração? Será que a gente, se tiver essa humildade, será que a gente é capaz de praticá-la, de exercitá-la, de exercê-la em todos os aspectos da nossa vida? Na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos maridos, no nosso trabalho, com os nossos superiores, com os nossos subalternos. Será que a gente consegue praticar isso indistintamente em todas as situações, para todo mundo? É uma provocação que a gente faz para que a gente guarde isso no coração e nunca esqueça de buscar avaliar se realmente a gente já tem esse nível, já alcançou esse nível de iluminação. Essa, essa mensagem que Jesus nos traz, ela nos convida a sempre examinarmos em que pé está esse nosso processo de transformação, esse estudo de nós mesmos, para que a gente possa identificar com clareza os nossos vícios e saber exatamente aonde a gente precisa atuar para crescer, para evoluir e para fazer valer essa concessão divina, que é esse corpo físico que nós temos, essa oportunidade encarnatória que estamos vivendo, que a gente possa fazer valer, honrar esse investimento divino em cada um de nós. Em benefício do tempo, eu não vou mais desenvolver muito a questão dos vícios, tá? Eu vou partir direto para a conclusão, para a gente não se estender muito. E para concluir, para fechar o estudo de hoje, eu faço aqui uma provocação. Nós, os espíritas, temos muito a agradecer a Deus, a Jesus,
porque a doutrina espírita, ela nos oferece uma oportunidade única de revisão de conceitos, de revisão de valores, porque ela nos descortina o mundo espiritual de uma maneira até então jamais vista na história da humanidade. Ela nos mostra com absoluta clareza a situação dos espíritos na erraticidade, o porquê cada um ocupa determinada posição. Portanto, nos convida a repensar o nosso papel no mundo, o nosso papel na sociedade e o nosso papel nas nossas casas. Aproveitemos, portanto, esse tempo precioso que Deus nos deu e que é um investimento dele em cada um de nós. Que cada um de nós possa frutificar os seus talentos, se renovar, fazer da sua existência, dessa atual existência, a sua melhor versão espiritual. Que a gente possa, tanto quanto possível, focar no nosso progresso espiritual e evitar essas distrações. E que o nosso objetivo único não seja outro que não o de sair dessa existência ricos de bem-aventuranças e cada vez mais pobres de vícios, de culpas e de arrependimentos. Que assim seja.